Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Carvalho por aqui. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo bem bacana falando sobre 3 dicas para você analisar muito bem aí a situação fiscal do teu cliente, tá? A gente sabe, pessoal, que a grande maioria dos contadores tem segurança nesse momento que é para fazer uma análise da operação fiscal do seu cliente. A gente sabe muito bem disso. Por isso que eu quero trazer uma frase para vocês hoje que retrata muito bem, tá? Retrata muito bem essa questão. Retrata muito essa questão. É uma frase que ela fala o seguinte, ó. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Essa é uma frase do Abraham Lincoln, tá? Que foi presidente dos Estados Unidos. O que ele quis dizer com essa frase aqui? Ele quis dizer o seguinte, que antes de você praticar qualquer atividade, é muito importante que você faça o quê? Faça o aprimoramento. Você tenha ferramentas adequadas para que você consiga realmente executar aquela tarefa. Porque sem as ferramentas adequadas, muito possivelmente você vai ter muito mais trabalho. Então, quando ele fala que ele passaria os 45 primeiros minutos amolando o teçado, né? Amolando ali o machado, porque aí ele teria o quê? Ele teria uma performance muito melhor no momento que ele fosse cortar a árvore. Então ele não perderia tempo trabalhando com uma ferramenta que estaria ali que não daria para ele trabalhar. Então essa frase ela é muito importante porque é isso que a gente tem que fazer na contabilidade. Na contabilidade a gente tem que se preparar muito para quando chegar o momento de cortar a árvore, a gente está preparado para cortar essa árvore e dar a instrução correta para o cliente. Eu sei que 70%, 80% dos contadores, a maioria, não tem segurança no momento de passar uma informação para o cliente, principalmente na área fiscal, que ela exige uma técnica, uma habilidade e um conhecimento amplo, tá? Então, olha aqui, ó. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero que você siga aqui o meu Instagram, André C. Contador. Siga também meu TikTok, Seu Contador, né? E também se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Mas, primeiramente, eu quero que você dê uma passeada aqui no meu canal. Dê uma olhada nos vídeos que tem aqui. Se esse vídeo realmente agregar para você, você se inscreve aqui, tá bom? E se você quiser participar da nossa mentoria também, Trilha Contábil, aqui embaixo, você pode entrar em contato aqui. Tem um Google Docs aqui também para você responder, para a gente analisar o teu perfil e verificar se você realmente tem como entrar na nossa mentoria. Nossa equipe vai dar uma analisada e vai marcar aí uma reunião com você, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Já com... Agora vamos pegar aqui o nosso slide e mostrar para vocês quais são essas 3 dicas importantes que você tem que prestar atenção aí na hora de você analisar e interpretar uma operação fiscal. Vamos lá para a primeira questão aqui. Tá? Então, a primeira dica é conhecer a operação da empresa, pessoal. Conhecer a operação da empresa, tá? Se você não conhecer a operação da empresa, se você não conhecer a operação do teu cliente, muito dificilmente você vai conseguir passar para ele as informações corretas. E como fazer isso na prática, né? O que eu preciso me atentar aqui? Eu preciso me atentar qual o regime tributário da empresa. Isso aí é o de praxe, tá? Fica até o final, que no final a gente vai pegar um case real aqui. Eu vou mostrar para vocês como pesquisar isso. Tá? Ferramentas que eu utilizo que faz eu conseguir pesquisar isso de uma forma muito prática. Você precisa analisar o CEFOP dessa empresa e o CST dessa empresa também. Quais são os CEFOPs e os CSTs praticados? Eu ainda incluiria aqui o NCM, tá? Que é a nomenclatura comercial do Mercosul, que hoje praticamente todos os produtos eles são tributados, as alíquotas dele elas são normatizadas através da NCM. Para você ter uma ideia, tá? A gente trabalha muito com importação aqui, a gente consegue identificar se um produto ele é tributado na venda a 4% ou a 12% numa venda interestadual de um produto importado através da NCM, verificando o quê? Se esse produto tem ou não tem similar nacional, por exemplo. Se esse produto ele tiver similar nacional, tá? Se ele tiver similar nacional, ele é tributado a 4% na venda interestadual. Se ele não tiver similar nacional, ele é tributado
a 12% na venda interestadual desse produto importado. Isso está lá na lei do Senado. Então, tudo isso é muito importante para mim eu entender a tributação do meu cliente. Imagina só um contador que não faz essa análise e fala para o cliente que ele tem que tributar, por exemplo, 12% na venda interestadual sem analisar o contexto. Se isso é um produto importado, se eu não conheço a operação do meu cliente, se ele está comprando de fora do país ou está comprando nacionalmente, eu não vou conseguir passar para ele essa informação. Se ele vai tributar com 4 ou com 12. Eu estou falando de uma diferença de 8% de tributação na saída do produto. Se eu não olhar isso, eu vou estar classificando errado e automaticamente o meu cliente calculando também o imposto de forma incorreta. Então, isso tudo é muito importante, pessoal. Então, eu incluiria também a NCM aqui nesse caso, tá? O tipo de serviço prestado também, se eu sou um prestador de serviço, é claro que a gente vai focar um pouco mais no comércio aqui, mas se eu sou um prestador de serviço, eu preciso entender qual o tipo de serviço que o meu cliente presta, se esse serviço ele tem retenção ou não tem retenção, se esse serviço ele tem abatimento na base de cálculo, por exemplo, construtora, a gente sabe que tem uma redução na base de cálculo para aplicação do ISS, para aplicação dos impostos. Por quê? Porque muitas vezes na construtora, a grande maioria das vezes, ela tem aplicação de material também. Ela pode reduzir até um percentual X para que ela consiga ali encontrar a base de cálculo correta. E às vezes, muitas empresas acabam não fazendo isso por desconhecimento, por não entender e não analisar realmente a operação daquele cliente, tá? Então, essa é a dica número 1. Tá? Vamos para a dica número 2 aqui agora. Separar as operações com maior relevância, tá? Separar as operações com maior relevância. É claro que, por uma amostragem, eu vou pegar muito mais as operações do meu cliente que tem o maior, o quê, pessoal? Maior volume de operação. Então, eu preciso estar atento a isso. Qual o objetivo desse exame aqui, né? Verificar quais são os meus maiores clientes e fornecedores. Se esses clientes são fora do estado ou dentro do estado, isso é importante saber. Para onde que eu vendo? Para onde que eu mais vendo mercadoria? Eu vendo para fora do estado, dentro do estado, eu exporto essa mercadoria. De repente, por exemplo, se eu importo essa mercadoria para exportar, eu tenho um benefício fiscal, por exemplo, chamado drawback. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu importo uma mercadoria, né? Lógico, quando eu estou falando em importar, eu estou falando trazer essa mercadoria de outro país para o Brasil. E aqui eu vou beneficiar ela e vou vender para fora. O que eu faço? Essa mercadoria não é vendida nacionalmente, então eu estou fazendo um drawback. É um chamado drawback na exportação. Então, automaticamente, eu tenho um benefício fiscal. Qual é o benefício fiscal? Eu não faço o recolhimento dos impostos, do ICMS, dos impostos federais, porque ali acaba não tendo uma venda nacional. Eu vendo para fora. Então, eu pago os impostos somente na questão ali da aquisição dos insumos e tudo mais. Então, eu tenho também essa operação do drawback, por exemplo. Eu estou trazendo exemplos para vocês aqui, para a gente refletir e você conseguir entender isso. Tá? Quais são os produtos e serviços com maior rotatividade? Né? Quais são os meus carros-chefes? Né? A gente sabe que toda empresa ela tem os produtos com maior impacto, com maior margem de contribuição dentro da sua operação, dentro do seu DRL. Né? A gente sabe que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui do material de construção. A gente sabe que o material de construção, ele vende o cimento ali, mas o cimento, muitas das vezes, ele é só um chama para a venda de outros produtos, porque o cimento, geralmente, ele deixa uma margem muito pequena. Então, apesar dele ter um volume grande de venda, a margem de contribuição dele, a margem que ele deixa para a empresa, ela é muito pequena. Então, a gente precisa analisar tudo isso e verificar cada produto, o que ele entrega para a empresa, o que ele entrega realmente, porque dessa forma, o empresário vai conseguir o quê? Colocar energia muito mais naquele produto que gera uma maior margem de contribuição para a empresa dele, que é um produto que vai ajudar ele a pagar os custos e automaticamente atingir o ponto de equilíbrio. Então, essa questão de analisar, fazer esse exame e separar as operações com maior relevância é muito importante, tá? Então, essa é a segunda dica para vocês. A terceira dica, interpretação da legislação tributária. Aqui é um dos maiores gargalos do Brasil, né? A gente espera que com a reforma tributária isso seja sanado. A reforma tributária, ela não visa, tá, pessoal? Eu quero deixar isso muito claro para vocês aqui já de antemão, pelos estudos que a gente vem fazendo, que a reforma tributária, ela não visa redução de carga tributária, ela visa uma equidade, ela visa deixar de uma forma mais clara e mais prática e mais fácil
a forma de se tributar no Brasil e a forma de encontrar essas informações na legislação tributária. Hoje, sem ferramentas, lembra lá da frase que eu te falei do Abraham Lincoln? Sem a ferramenta certa, você vai bater muita cabeça e vai demorar muito tempo para entender qual a tributação daquele produto. Porque os produtos podem mudar de tributação de estado para estado. Por exemplo, eu estava conversando com uma mentorada essa semana, que é a Mari, a nossa mentorada lá da Bahia, e ela estava falando, e ela foi calcular o Simples Nacional do cliente, e ela não entendeu nada, porque na hora de calcular o Simples, ele não gerou o ICMS. Porque lá na Bahia, conforme o regulamento do ICMS da Bahia, existe um artigo que fala que as empresas que tiverem a receita bruta dos últimos 12 meses abaixo de 180 mil, elas têm isenção no ICMS dentro do Simples Nacional. Olha só, uma coisa que a gente nem imagina. Então, por isso que a gente precisa analisar muito bem. Ela não estava entendendo nada. Professor, pô, deu de Simples aqui 2 pontos alguma coisa, não seria 4%? Seria 4%, mas só que ele está extinguindo, ele está tirando, isentando o ICMS de dentro do Simples Nacional. É algo inimaginável, porque geralmente, como o Simples Nacional ele já é um benefício fiscal, então geralmente a gente não se vê muito benefício fiscal para empresas do Simples, justamente por isso. Então, você interpretar bem a legislação é muito importante. Você pesquisar por atos normativos, você estar por dentro do que está acontecendo nas atualizações, que eu sei que é quase humanamente impossível você estar a par de tudo, por isso que eu sempre falo que é importante você estar aqui no nosso canal, é importante você estar seguindo aqui, inscrito aqui no canal do seu contador, inclusive dentro dos nossos grupos de WhatsApp, que eu vou deixar o link para você aqui. E também ter ferramentas auxiliares, para que você consiga achar isso de uma forma mais rápido, né? Por exemplo, Econet, IOB, etc. Eu tive essa semana uma fala de um aluno nosso, né? Dos nossos produtos, que é o Mapa Contábil, e ele falou, André, como é que tu acha essas informações tão rápido? Ele fez uma pergunta lá, eu procurei e já mandei para ele a informação. Justamente por isso, pessoal, porque eu entendi que muito mais importante do que eu ir lá e cortar a árvore, pegando de novo a metáfora, né? Lá da frase do Abraham Lincoln, é muito mais importante do que ir lá e cortar a árvore, é eu ter a ferramenta certa para fazer isso. Então hoje, se eu quero escalar o meu negócio, se eu quero ter um atendimento prático, rápido, eu preciso ter ferramentas tecnológicas, o uso da inteligência artificial para que me ajude a montar todo esse escopo e todo esse trabalho. Além de que eu preciso mapear as principais perguntas e deixar isso guardado. Eu não posso, toda vez que o cliente perguntar, eu ir pesquisar tudo de novo. Eu já tenho que ter isso mapeado. Então isso é muito importante, tá? Então são esses 3 pilares, são essas 3 coisas que eu julgo, tá? Que são muito importantes. E eu queria trazer para vocês aqui um case real. Eu quero trazer um case real para vocês aqui, ó. Vamos analisar agora esse cenário, tá? Vamos analisar agora esse cenário aqui. Eu peguei aqui, ó. Maria é uma analista fiscal de uma empresa de comércio atacadista de produtos eletrônicos, tá? Então aqui está o nosso primeiro tema aqui, nossa primeira questão, tá bom? Ó, vamos colocar aqui em destaque. Então Maria é analista fiscal de uma empresa de comércio atacadista de produtos eletrônicos. Então pronto. Ela recebeu uma nota fiscal de entrada para análise. A operação é complexa e exige uma avaliação detalhada porque envolve diferentes regimes tributários. Né? Então aqui a gente já vê que envolve diferentes regimes tributários, CEFOP, CSTs, e o enquadramento correto da mercadoria de acordo com o NCM. Mais uma questão que é muito importante no momento da classificação da mercadoria, tá? Na classificação da operação, inclusive. A mercadoria será revendida para outro estado, ó. Também outra coisa que é muito importante. O que implica verificar regras específicas de substituição tributária, diferencial de alíquota e possíveis benefícios fiscais. Então, é uma operação totalmente complexa, onde ela traz ali muitas questões e muitas dúvidas que o cliente com certeza vai ter. Tá? O cliente com certeza vai ter. Então, ó, qual a operação aqui? Dados da nota fiscal de entrada, tá? Então, a empresa XYZ Limitada, localizada no estado de Santa Catarina. A mercadoria é um notebook com a NCM 85713012. O CEFOP, venda de mercadoria destinada a contribuinte no mesmo estado. E o CST 0102, tributado integralmente e com substituição tributária. Isso aqui é tudo hipotético, tá, pessoal? Vamos levar aqui como um hipotético. Então, valor de vendas, R$50 mil. Regime tributário da empresa. A empresa onde Maria trabalha está enquadrada no lucro real. E o fornecedor está no Simples Nacional. Tá? Isso aqui é uma coisa também que na reforma tributária vai impactar muito, né? Muitas empresas vão ter que decidir se vão tributar com IBS e CBS por dentro do Simples ou por fora.
Isso vai impactar, de repente, numa empresa do lucro real. Às vezes nem querer adquirir mais produto de uma empresa do Simples. Quando fizer esse B2B, o B2B é venda de CNPJ para CNPJ. Geralmente aí, eu creio, tá? É uma opinião minha, que as empresas do Simples vão ter que ter uma empresa para vender B2C e uma empresa para vender B2B. Porque se ela vender para o consumidor final, vai compensar pagar o IBS e CBS por dentro do Simples. Se ela vender para uma empresa, para um CNPJ, para uma indústria, vai compensar geralmente ela tributar o IBS e CBS por fora. Por quê? Porque aí ela vai conseguir conceder o crédito fiscal ali integral de IBS e CBS para a indústria que está comprando. Hoje, como é que funciona? Essa empresa do lucro real, comprando uma empresa do Simples, ela pode usar os 7,60 de COFINS mais 1,65 de PIS para usar ali como crédito. Por mais que essa empresa do Simples pague uma diferença bem pequena de PIS e COFINS, mas a empresa do lucro real ela pode se creditar do total. Ela joga a margem lá e se credita. Na reforma tributária não vai ter mais isso, ela só vai se creditar do que realmente for pago de IBS e CBS, tá? Então, qual o destino dessa mercadoria, pessoal? A gente tem que entender aqui. A gente já viu que é uma empresa do Simples vendendo para uma empresa do lucro real. A mercadoria será revendida para um cliente em Minas Gerais. Então, eu sou uma empresa de Santa Catarina que comprei de uma empresa do Simples e eu vou vender para Minas, tá? Então, logo se essa empresa é do lucro real, ela está caracterizada como? Ela está caracterizada como uma empresa do regime normal, tá? Então, é uma empresa do regime normal. A mercadoria será revendida para um cliente de Minas Gerais. CEFOP de saída, 602. Venda de mercadoria adquirida recebida por terceiro de outro estado. Mas aqui a gente tem que ver a questão da substituição tributária, tá? Ponto de atenção. Primeiro ponto de atenção, então, para a gente ir para a prática. O NCM do produto exige análise para verificar se o mesmo está sujeito à substituição tributária. Vamos olhar aqui se ele está sujeito à substituição tributária? Vamos pegar aqui e vamos na minha ferramenta favorita. Mais uma vez, tá? Não ganho nada para estar divulgando essa ferramenta aqui. Não ganho nada. Tá? É simplesmente porque eu gosto dessa ferramenta. É simplesmente porque é a ferramenta que eu uso há mais de 10 anos, pessoal. Tanto é que eu sou VIP lá na Econet porque eu pago um valor praticamente irrisório por ser cliente há muito tempo. Hoje a Econet está um valor bem alto no mercado, vamos dizer assim. É claro que para quem está iniciando ainda é um custo alto. Por exemplo, aqui eu acho que é coisa de R$ 800 mensal para você ter acesso a essa plataforma. E eu estou pagando bem menos que isso porque eu sou cliente há mais de 10 anos. Tá? Então, por isso que muitas vezes, né, esse é um investimento que você faz, tá, pessoal? Eu encara isso como um investimento. Então, beleza, eu tenho que entender, eu estou vendendo de Santa Catarina para Minas Gerais. Eu preciso entender o que é para o meu cliente. Se esse produto ele tem substituição tributária nessa venda. Eu sou uma empresa do regime normal que vou vender para o estado de Minas Gerais. Mas aí eu tenho que perceber o seguinte também. Esse meu cliente lá, qual é o... Aqui, ó. Esse meu cliente lá, qual é o regime tributário dele também, né? Vamos supor que esse meu cliente lá, ele seja também regime normal, tá? Vamos dizer que ele seja regime normal também. Vamos supor isso aqui. Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. A gente está vendendo de Santa Catarina, né? Está vendendo para Minas Gerais. Então, vamos olhar em Minas Gerais se esse produto é ST lá em Minas. Tá? Eu coloco aqui Minas Gerais, coloco o código do NCM, 84713012. Olha só como a ferramenta ela me dá uma praticidade. Então tá aqui, ó, máquinas automáticas para processamento de dados portáteis de peso a 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento. Aparentemente esse produto aqui, ó, olhando aqui, ele é substituição tributária, tá? Dentro de Minas Gerais, ele é substituição tributária, tá vendo? Ó? Mas o que acontece? A gente precisa olhar se esse produto, ó, ele fala aqui, né, que ele tem uma MVA original de 25% e uma MVA ajustada de 46,36% e uma ajustada para 12% de 34,15%. Por exemplo, se eu estou vendendo de Santa Catarina para Minas Gerais, eu tenho que olhar qual é a alíquota interestadual dessa venda. Né? Eu tenho que olhar qual é a alíquota interestadual. A gente vai já olhar aqui. Mas o que eu percebo? Esse produto, olhando ele aqui, ele não tem substituição tributária entre Santa Catarina e Minas Gerais. André, como é que tu sabe disso? Por causa dos protocolos e convênios aqui. Ó. Tu tá vendo que Santa Catarina não é signatária desse protocolo, desse regime, então automaticamente quem tem que recolher o ST
é a empresa que está comprando lá de Minas Gerais quando essa mercadoria entrar dentro do estado de Minas, porque esse produto dentro de Minas Gerais, ele é substituição tributária, dentro de Minas Gerais. Mas só que eu não vou reter esse ICMS substituição, por quê? Porque não faço parte do convênio, tá? Não faço parte do convênio. Então, automaticamente, vamos tentar descobrir aqui qual a alíquota agora interestadual. Aqui, ó, alíquotas. Vamos olhar qual é a alíquota interestadual desse produto, tá? De Santa Catarina, origem. Tá vendo como é muito prático? Eu coloco a origem aqui, ó, Santa Catarina, para Minas Gerais. E clico em consultar. Então ele já traz aqui, ó, é 12%. Então eu vou destacar 12% na minha venda de ICMS. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu já consegui entender para o meu cliente. Se for uma mercadoria importada com similar nacional, eu recolho 4%. Tá aqui, ó. Então eu preciso entender a origem dessa mercadoria, eu preciso entender de onde eu estou comprando, para quem eu vou vender, para qual estado, se tem ST ou se não tem ST. E esse produto é para revenda, né? Como a gente viu. Então se é um produto para revenda, então automaticamente se é um produto para revenda, tá, ó, esse meu cliente lá, esse meu cliente lá de Minas Gerais, ele está comprando para quê? Tá? Aqui, ó, impostos envolvidos. Deve verificar a alíquota interestadual de ICMS para operação. A gente já encontrou. É 12%. Tá? Eu vou destacar 12%. IPI, confirmar a base de cálculo é a incidência do IPI, se tiver IPI. Tá? Se tiver IPI, é uma operação comercial aqui. Eu estou comprando para revenda, eu não sou uma indústria. Tá? PIS e COFINS, analisar a cumulatividade ou não cumulatividade, visto que a empresa está no lucro real. Então, automaticamente, para mim descobrir qual a carga tributária do PIS e COFINS, ou se tem alguma... Eu posso vir aqui, ó, PIS e COFINS, busca do produto, e posso entender qual a alíquota desse produto, tá? Qual a alíquota desse produto. Vamos olhar de novo o NCM aqui. O NCM é 85, 71, 30, 12. Posso copiar aqui e colocar aqui, ó. E pesquisar para saber qual o NCM do produto. Então, se eu sou do lucro real, eu vou ter aqui um NCM, um PIS de 1,65 e o COFINS de 7,60. O mesmo que eu me creditei lá do Simples Nacional. E aqui ele tem a regra geral, ele tem as condições de adquirente. É claro que ele traz algumas ressalvas, né? Antes de aplicar a alíquota básica, é importante verificar se a pessoa jurídica adquirente é habilitada em algum regime especial. Se está localizada em Zona Franca de Manaus ou em área de livre comércio. Porque se tiver, ela vai ter alguns benefícios de PIS e COFINS, igual a gente viu lá na aula de Suframa, né? Então aqui a gente já vê tudo aqui, ó. A tributação do PIS e COFINS será determinada conforme os percentuais de repartição das referidas contribuições, tá? Então a gente tem aqui, ó, também essa outra questão. Mas a grosso modo aqui, regime normal para regime normal, eu vou destacar 1,65, 7,60 de PIS e COFINS. Então, isso aqui também eu já matei, né? Então ele traz aqui e verificar se tem algum benefício fiscal, né? Então, quais são os passos, né, pessoal, para um analista fiscal analisar, né? Verificação do CEFOP e o NCM de entrada, o regime tributário do fornecedor e do cliente também, o CST, tributação na saída, analisar a operação como um todo, avaliar o impacto tributário na entrada, na saída, quais são os créditos e débitos que vão ter, se eu estou utilizando o CEFOP correto, estou utilizando o CEFOP correto 602, porque não vai ter substituição tributária nessa operação, e simular benefícios fiscais, né? Se tem algum benefício em Minas Gerais, se tem alguma outra coisa, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, na parte fiscal aqui, alíquotas e benefícios. Eu posso colocar aqui, eu quero ver aqui em Santa Catarina, se tem algum... Em São Paulo não, vou colocar aqui em Santa Catarina. Se tem algum benefício, vou aqui consultar, digito o NCM e aperto na lupinha. Se tiver algum benefício, ele vai aparecer aqui, ó. Se tiver alguma redução de base de cálculo, alguma isenção, algum crédito presumido, algum diferimento, tá? Se tiver alguma coisa relacionada a isso, ele vai me mostrar. Então, vocês perceberam o quão técnico é e o quão você precisa ter uma noção para você passar essas informações para o teu cliente. Tá? Para você passar essas informações para ele, se tem ST, se não tem ST, verificar se o cara lá é consumidor final, porque se for consumidor final e ele não for contribuinte, quem paga o diferencial de alíquota é a empresa que está vendendo. Agora, se ele for consumidor final contribuinte do ICMS, é ele que paga. Então, existem muitas regras hoje ainda que deixam realmente o contador muito preocupado e com a cabeça meio virada assim para ter esse entendimento. Hoje a aula foi um pouquinho mais longa,
porque eu queria trazer essa reflexão para vocês, esse entendimento. E se vocês quiserem ter o acompanhamento junto comigo, com a minha equipe, próximo ali, para a gente estar junto com você, te ajudando nessas dúvidas dos seus clientes, para que você ganhe com o passar do tempo mais autoconfiança para realmente tocar o teu escritório e colocar em frente, clica aqui, entra na nossa mentoria Trilha Contábil, marca uma reunião com o nosso time para a gente poder te ajudar e te assessorar, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica com Deus. Um grande abraço. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa teu like, curte, compartilha, comenta, deixa tua sugestão, que é muito importante pra gente. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.